Olá, amigas e amigos. Eu sou José Roberto Pellegrino, sou médico, sou geriatra, também sou escritor. Neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos falar por que é que existem algumas pessoas que fazem escolhas certas e vivem bem. Por outro lado, existem outras pessoas que fazem escolhas erradas e vivem mal. Por que é que existem pessoas que convivem muito bem com as circunstâncias da vida? E por que é que existem pessoas que convivem muito mal com as circunstâncias da vida? Vamos lá. Alguns anos atrás, eu estava na cidade de Foz do Iguaçu, num congresso médico. Depois de um dia de muitas palestras, já no início da noite, quando as palestras terminaram, um colega me convidou para que nós fôssemos correr, fazer uma caminhada lá no Parque Nacional do Iguaçu. Eu fui. Esse era um grande amigo. Era uma pessoa que eu tinha por ele um respeito muito grande, uma admiração enorme, e a gente tinha uma gostosa amizade. Além dessa amizade, nós tínhamos muitas coisas em comum. Por exemplo, ele médico, eu também médico, na mesma especialidade. Isso possibilitou nós nos conhecermos e nós nos encontrarmos de tempo em tempo em algum evento científico aí pelo Brasil afora. Também nós tínhamos muitos gostos em comum. Por exemplo, ele adorava música clássica, eu também. Ele adorava escrever, ele escreveu vários livros, eu também. Ele adorava estudar filosofia e eu também. Nós corremos, nós fizemos a nossa caminhada e depois da caminhada nós paramos numa lanchonete para tomar um suco e conversar. Nós conversamos sobre uma mesa redonda que ele participou como palestrante, quando ele lá contribuiu com todo o seu conhecimento. O título dessa mesa redonda era Longevidade com Qualidade de Vida. Nós falamos muito sobre como viver mais, como viver bem. Numa altura do papo, ele disse: olha, eu tenho tudo para chegar bem aos 100 anos. Eu tenho uma boa alimentação, eu pratico exercício físico, eu tenho uma visão positiva da vida, enfim, eu me cuido, eu invisto em qualidade de vida. Durante esse papo, dentro desse assunto, e por gostar de filosofia, nós acabamos chegando a José Ortega y Gasset, um grande filósofo, um grande ensaísta espanhol que viveu na primeira metade do século passado. Ele morreu em 1955. E José Ortega y Gasset ele se notabilizou por uma frase que muita gente usa: eu sou eu e minhas circunstâncias. Uma frase que mostra que o ser humano ele é parte integrante e ele sofre influência do meio. Ao mesmo tempo que ele é parte do meio, ele sofre influência do meio e a sua vida tem muito a ver com o meio em que ele vive. Pois bem, vamos raciocinar um pouquinho sobre esta frase. Todos nós temos circunstâncias na vida. Nós temos circunstâncias que é causada pelo meio, que é causado pela própria natureza de viver, como, por exemplo, situações, circunstâncias que nós não temos controle sobre elas, como o aparecimento de uma doença grave, como o comportamento de outras pessoas, como os fenômenos da natureza e assim por diante. E tem circunstâncias que nós temos controle sobre elas, que nós podemos mudá-las, modificá-las ou melhorá-las. O que nós não podemos é sofrer por aquelas circunstâncias que nós não temos nenhum controle sobre ela. E na grande maioria das vezes nós deixamos de lutar pelas circunstâncias que nós podemos conviver com elas, melhorá-las, né? E passamos a gastar energias e sofrer por aquelas circunstâncias que nós não temos nenhum controle sobre ela, que nós não conseguimos mudá-las. E apesar de não conseguir mudá-las, nós sofremos por elas.
E a outra parte da frase, eu sou eu, e minha circunstância. O que significa eu sou eu? O eu é influenciado por uma capacidade humana que só os nossos irmãos seres humanos têm. Aliás, os seres humanos são semelhantes, pois são da mesma espécie, mas são diferentes. São semelhantes como seres humanos, mas como indivíduos nós somos diferentes. Mas o ser humano possui uma capacidade muito grande que lhe dá uma certa identidade que lhe é própria de cada um. São as nossas escolhas. Sabe por que nós fazemos escolhas? Porque nós somos livres. A pessoa, quando não tem liberdade, ela não tem como fazer escolha. Um exemplo muito simples são as ditaduras. Nas ditaduras, as pessoas não têm a liberdade de escolher seus governantes. Um indivíduo numa prisão, quando lhe é privado a liberdade física, ele não tem como fazer determinadas escolhas. Mas nós não somos apenas presos fisicamente, nós temos várias prisões. Uma delas, nós somos prisioneiros do nosso próprio medo. Nós somos prisioneiros por amar. Muitas vezes, amar uma pessoa nos faz prisioneiro. Muitas vezes, pessoas que nos amam nos controlam. Nós nos tornamos prisioneiros daquela relação, daquele amor. Muitas vezes essa pessoa não nos faz prisioneiro não por maldade, mas sim ela ama e ela acha que está nos protegendo. Nós somos prisioneiros dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos, dos nossos medos. Enfim, nós podemos ser prisioneiros físicos, prisioneiros psíquicos, emocionais e comportamentais. Mas, quando nós gozamos de liberdade, nós temos esta capacidade de escolher, de fazer escolhas. Existem escolhas simples na vida, escolhas muito simples do dia a dia. Por exemplo, o indivíduo levanta cedo, ele vai no guarda-roupa e ele escolhe a roupa que ele vai vestir naquele dia. A cozinheira, ela abre a geladeira, olha o que ela tem e faz escolha sobre a comida que ela vai preparar. No nosso trabalho, nós fazemos escolhas todas as horas. Muitas vezes nós temos que definir entre uma conduta e outra, e essa definição são escolhas que nós fazemos. Agora tem escolhas mais profundas, como escolher uma profissão, escolher um estilo de vida, escolher um negócio que a pessoa vai abrir. Enfim, existem escolhas que delas nós sofremos influência por muito tempo e às vezes pela vida toda. Escolher não é um processo fácil. Escolher é doloroso. Escolher nos causa dor. Porque para escolher uma coisa, nós temos que abandonar outras. Também existe a intensidade da escolha. Muitas vezes nós fazemos escolhas frouxas, escolhas que não levamos adiante. Outras vezes fazemos escolhas fortes, determinantes, e lá, nessas escolhas, nós colocamos todas as nossas energias, todas as nossas forças. Escolher é sofrer. Escolher gera dor. Escolher exige determinação. Eu sempre dou um exemplo. Eu fui um menino pobre, eu fui um menino que trabalhei desde a infância. Sempre estudei em escola pública, sempre estudei à noite. E meu sonho era fazer medicina. Agora imagina, trabalhando de dia, estudando à noite, o meu tempo de estudo era muito pequeno. Então, aos sábados à noite, domingo de dia, o tempo que eu tinha vago, eu passava entre livros, cadernos, fazendo resumos.
estudando. Eu me lembro que passava os meus colegas da mesma idade, meus colegas de trabalho, passavam na porta de casa e me chamavam para passear, para ir para as baladas da época, para curtir a vida. E eu dizia não, eu vou estudar. Muitas vezes eles zombavam de mim, né? Mas quem fez a escolha certa? Eu ou eles? Bom, isso depende. Eu fiz a escolha certa porque eu me sentia feliz estudando e um dia eu consegui o meu objetivo depois de muita luta. Talvez os meus amigos, eles viviam o momento, eles viviam a hora e isso era importante para eles. Então, as nossas escolhas dependem de como nós nos sentimos com ela, de como nós nos realizamos com as nossas escolhas. Mas eu sempre digo, quando nós fazemos a escolha de um caminho mais curto, um caminho mais leve, nós vamos ter menos dores, menos tropeços. Mas por outro lado, quando nós escolhemos um caminho longo, difícil, trabalhoso, nós teremos dores, nós teremos tropeços, mas o sabor da vitória é muito maior. Então, viver é saber escolher. Escolher a coisa certa, quando escolher algo errado, reconhecer e retroceder. Não é errado retroceder. Quando uma escolha não foi bem feita, quando essa escolha está prejudicando a nós e outras pessoas, nós temos que retroceder. Mas nós temos que ser firmes nas nossas escolhas e saber que escolha é algo difícil, é algo doloroso, é algo extremamente trabalhoso. Também saber lidar com as circunstâncias da vida. Vamos substituir a palavra circunstâncias pelos problemas da vida. Como é que nós encaramos os problemas, as circunstâncias da vida? Nós sofremos por aquilo que não tem solução ou nós gastamos a nossa energia para trabalhar aquelas circunstâncias que nós podemos modificar? Passado alguns anos, eu estava na cidade do Rio de Janeiro e reencontrei esse meu grande amigo. Ele estava um pouco enfraquecido. Eu notei que havia algo diferente nele. Ele chegou até mim e disse: eu fui abatido por uma das circunstâncias da vida. Eu fui acometido por uma doença neurodegenerativa, uma doença que não tem cura. Hoje, o meu objetivo não é viver mais até os 100 anos. Também não é lutar contra essa doença, porque eu sei que essa doença não tem cura, mas eu saber conviver com ela, saber conviver com as limitações que essa doença me impõe, para eu ser útil a mim e continuar sendo útil às outras pessoas. Talvez eu não consiga mais exercer a medicina, mas eu vou tentar escrever alguma coisa a mais para deixar como legado. Então, aquele meu amigo, que lá atrás ele sonhava em chegar aos 100 anos, agora ele foi abatido por uma dessas circunstâncias da vida e ele dava uma lição de como enfrentar aquela circunstância, apesar de ser uma doença neurodegenerativa, fatal, que com o tempo ele iria perder a vida. O objetivo desse nosso canal é falar sobre longevidade, sobre como viver mais e sobre como viver bem, e que tem as escolhas e circunstâncias sobre isso, tem muito a ver. Como eu sou geriatra, eu recebo inúmeros pacientes e a pergunta é a mesma. Quando é que o ser humano começa a ficar velho? Quando é que um ser humano é velho? Eu digo que um ser humano ele pode ser bastante idoso, ter bastante idade, mas não ser velho. Eu sempre digo que velho é aquilo que está fora de uso, é aquilo que é inútil, aquilo que ocupa um espaço sem ser importante. Eu vou dar um exemplo com carro. Um carro pode ter bastante idade,
Pode ser um carro bastante antigo, mas se ele anda, se ele cumpre a sua função, ele é um carro antigo, mas apesar de antigo, ele ainda é útil. Agora, o carro velho é aquele que não anda mais, é aquele que fica no fundo do quintal, que ocupa um lugar e não serve para nada a não ser o desmanche no ferro velho. Há poucos dias atrás eu atendi uma senhorinha de 85 anos e essa senhorinha me disse: eu me renovo a cada dia, porque a cada dia eu aprendo uma coisa nova. Eu aprendo um trabalho manual, eu aprendo um artesanato, eu pratico aquele artesanato, eu faço um trabalho. Esse trabalho eu posso vender ou eu posso presentear uma amiga, eu posso presentear um familiar. E como é gostoso ver os olhos brilhar quando a gente oferece um produto que é fruto do nosso trabalho. Eu me sinto realizada. Eu aprendo a cada dia. Aprender é fazer escolhas, porque nós podemos escolher entre aprender ou ficar parado, estagnado no tempo e no espaço. Quando nós fazemos escolhas por aprender algo novo, nós nos renovamos, independente da idade que nós temos. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar a atingir mais pessoas, porque aqui nós falamos de longevidade saudável, nós falamos de qualidade de vida, nós falamos de como viver bem, como enfrentar as dificuldades, como conviver as dificuldades, porque viver bem não é uma vida sem dificuldades, sem problemas. Viver bem é saber enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas. Muito obrigado.